Abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 16. É o texto que nós estaremos lendo para essa meditação que faremos. Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 16. Percebi agora uma falha imperdoável, né? Eu esqueci de apresentar a Amora, né? Cadê a Amora? Amora, levanta a mão aí para o pessoal ver você, só saber quem é você. É essa loura linda ali, tá? É a prima da Sofia, está nos visitando hoje pela primeira vez. Deus abençoe, Amora, a sua vida. Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 16. Todos abriram, amém? Amém, muito bem. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que sois perfeitos, tenhamos este sentimento, e se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Amém? Muito bem. Essa carta, a carta de Paulo aos Filipenses, é uma carta muito rica. É uma carta que fala a respeito da alegria, do contentamento. É um dos temas mais enfatizados na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. O apóstolo Paulo foi fundador dessa igreja, a igreja na cidade de Filipos. Ele pregou o evangelho e teve como primeira conversão uma senhora chamada Lídia. Ela era vendedora de púrpura e ela então foi convencida pelo Espírito de Deus para que pudesse compreender o evangelho e se rendeu aos pés do Senhor. Foi lá em Filipos ainda que o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, foram presos, não é? Porque eles abordaram uma mulher que tinha um espírito de adivinhação e eles libertaram aquela mulher. E já que aquela mulher dava grande lucro aos seus senhores, eles então, os senhores, denunciaram Paulo e Silas como sendo agitadores. Eles então foram presos. Mas Deus tinha um propósito naquela prisão, não é? Nós às vezes nos deparamos com situações adversas e pensamos que aquilo é tudo. Não, é só parte da história. É só parte da história. Quando Paulo e Silas foram presos, o que foi que aconteceu? Lá pela meia-noite eles estavam cantando louvores a Deus, e aí as correntes se romperam e eles ficaram livres. O carcereiro, que tinha grande responsabilidade em relação aos prisioneiros, quis dar cabo à sua própria vida. E Paulo então disse assim: não faça nenhum mal a você mesmo, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. E aquele homem então disse: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E aí, o que foi que aconteceu? Paulo disse assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Só que essa afirmação de Paulo também gerou um novo processo nele, porque só poderia ser chamado de Senhor o imperador. E como ele atribuiu, não é,
esse título a Jesus, isso gerou um novo processo. E o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta, ou escreveu essa carta, mais uma vez, é só parte da história, não é? Ah, coitado de Paulo, foi preso novamente. Calma, é só parte da história. Ele foi preso novamente, estava aguardando o julgamento, tá? E ele estava preso quando ele escreveu essa carta, justamente por ter dito que Jesus era o Senhor. Porque há algo muito importante na colocação de Paulo ao carcereiro. Ele não disse crer em Jesus, ele disse crer no Senhor Jesus, no senhorio de Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Eu fui ao médico há 2 semanas, né? E eu estava observando lá naquele hospital antigo Curadares, agora é, Carla, São Camilo, não é? E eu estava observando as pessoas sendo atendidas. E no fichário, a moça recepcionista perguntava: qual é a sua religião? E eu ficava observando ali, não é? Boa parte falava assim: eu acredito em Deus. Se limitava a dizer isso. Eu acredito em Deus. Eu fiquei assim com a língua coçando. Tem coisa que eu com vontade de dizer: olha, mas até os demônios acreditam. Até os demônios acreditam. É necessário crer no senhorio de Cristo, crer que Ele é Senhor, crer que Ele é Salvador, crer que Ele é o Verbo encarnado, crer que Ele é Deus conosco, Emmanuel, crer que Ele é aquele que se auto-intitulou Caminho, Verdade e Vida, crer naquele que é a ressurreição e a vida, crer é dessa forma, crer que Ele é tudo para nós, não é só acreditar que existe um Deus, é crer de fato que Ele é o nosso Salvador. Então, o apóstolo Paulo estava preso, esperando ser julgado, porque tinha atribuído a Jesus um título que só era permitido se atribuir a César, ao imperador, não é? Ele então escreveu essa bela carta, preso. E, não obstante estar Paulo preso, ele falou acerca de esperança, de alegria, de contentamento, de paz. Nós precisamos sempre nos lembrar daquilo que Jesus Cristo pode fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa sociedade, tá? Produzir, modificar, porque Jesus torna novas todas as coisas. É um relacionamento envelhecido, é quando Jesus entra, ele torna novo, não é? Eu gosto muito de uma colocação que eu estou preparando para falar lá no casamento do meu filho, agora em janeiro, não é? Que a nossa vida é igual um relacionamento, precisa ser igual um triângulo, tá? Então as bases, as 2 pontas é o marido e a mulher, e Deus está lá na ponta. Quanto mais o marido se chega para Deus e a mulher se chega para Deus, eles vão se aproximando cada vez mais. O segredo é esse. O segredo é buscar a Deus. Eu preciso, Tatiana, amar mais a Jesus do que a Carla. Tatiana precisa amar mais a Jesus do que ao Reinaldo. Porque quando eu amo mais a Deus, tá? Quanto mais eu amo a Deus, mais eu honro o meu cônjuge, mais a minha casa é abençoada, mais eu sou instrumento de bênção nos contextos onde eu estou inserido. Então o segredo é amar a Deus sobre todas as coisas. Muito bem. Preso então, o apóstolo Paulo coloca essas coisas que são de grande importância. Vamos crescer juntos nesses versículos, irmãos? Todos de Bíblia aberta, nós podemos ver o apóstolo Paulo dizendo: não que eu o tenha já recebido. Do que ele está falando? Para nós entendermos, temos que voltar no versículo anterior, não é, Igor? Volta aí, o versículo anterior, o que é que diz? Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí Paulo diz assim: eu ainda não alcancei isso, porque a ressurreição representava o quê? O fechamento do processo.
Quando foi que terminou todo o papel de Cristo aqui na terra? Quando ele ressuscitou. Quando ele venceu a morte. E o apóstolo Paulo disse assim: não que eu o tenha já recebido. O quê? A ressurreição. Aí diz, ou tenha já obtido a perfeição. Não, eu estou ainda no corpo corruptível. Eu ainda vivo o estágio do processo. Por isso ele diz, hoje eu prossigo. Eu prossigo. Quem caminha ainda tem um lugar para chegar. Nós estamos terminando o ano de 2021, mas não está terminando tudo. Nós temos ainda 2022 para percorrer, para prosseguir, para nos santificar, para nos identificar cada dia mais com Cristo. Quanto a mim, eu ainda não alcancei a perfeição, não cheguei ao ponto de alcançar a ressurreição dos mortos, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E aí é interessante esse jogo de palavras que o apóstolo Paulo usa, tá? Porque ele diz assim, eu não tenho que conquistar algo que representa a minha própria ambição. Eu quero conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. E a gente fica pensando, mas do que ele está falando? Para a gente compreender isso, nós temos que voltar um pouquinho, tá? Lá para o jardim do Getsêmani e nos lembrar do Senhor Jesus Cristo, tá? Angustiado, e ele estava ali orando, e ele estava ali pedindo a Deus, tudo te é possível, passa de mim este cálice, mas que a tua vontade seja feita na minha vida. Paulo está se referindo a isso. Que a vontade de Deus, eu fui conquistado pela vontade de Deus, e o meu objetivo é alcançar a vontade de Deus na minha vida, porque ela é suprema, ela vai além de qualquer coisa. Lembra do que ele falou escrevendo aos Romanos? Fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E Paulo fala exatamente isso. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo, por Cristo Jesus. E ele continua ainda, e ele fala, irmãos, quanto a mim pessoalmente, não julgo havê-lo alcançado. Não alcancei. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos pensar um pouquinho a respeito dessas palavras de Paulo. Ele está preso, ele está limitado, aguardando o julgamento. E ele diz, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas o fato de eu não ter alcançado a perfeição, o êxito, o fato de eu não ter alcançado ainda o prêmio final, de não ter chegado ao lugar que eu sei que eu preciso chegar, tá? Eu faço uma coisa, e é justamente isso que eu quero colocar diante de você e diante de mim também. Que coisa é essa que Deus espera que nós façamos? Eu não venci ainda as lutas, os meus fantasmas, as minhas inquietações. Eu ainda tenho pendências na vida, eu ainda tenho inquietações, ainda tenho inclinações, eu ainda tenho inúmeras situações a serem vencidas, mas eu preciso fazer uma coisa. E como isso é significativo, porque Paulo diz assim, eu tenho algo para fazer. Eu tenho algo para fazer. Eu vou parar um pouquinho para a gente pensar a respeito desse homem que está dizendo que tem algo a fazer. Este homem é Paulo, também chamado de Saulo. Paulo
é o nome dele gentílico, no grego. No hebraico, o nome dele é Saulo. Tá? Não foi quando ele se converteu que o nome dele mudou, não. Como Jacó e Israel, como Abrão e Abraão. Não, era o mesmo nome. Era o mesmo nome. Então, o nome latino de Saulo é Paulo. Este homem perseguiu os cristãos. Esse homem foi testemunha. Tá? E foi quem autorizou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Este homem tinha um passado extremamente comprometedor. Esse homem foi rejeitado pelo colegiado de apóstolos. Os apóstolos não queriam recebê-lo como apóstolo. Esse homem lutou e levantou a bandeira do evangelho para os gentios, porque os apóstolos entendiam que o evangelho era somente para os judeus. Esse homem desbravou, trouxe o evangelho para o ocidente. Este homem que tinha um passado comprometedor, este homem que foi preso várias vezes, esse homem que foi julgado, esse homem que posteriormente foi decapitado, este homem é o maior escritor do Novo Testamento. Que mais escreveu no Novo Testamento? Escreveu cartas às igrejas, cartas pastorais, cartas de edificação. Este homem compreendia que, apesar do que ele viveu, Deus tinha um propósito na vida dele. Apesar das suas desventuras passadas, Deus tinha o poder de tornar nova a sua expectativa, a sua experiência com o eterno. Eu faço algo, e eu quero lhe encorajar a fazer algo. O que você tem para fazer? O apóstolo Paulo disse: eu tenho algo para fazer, sim. Nós estamos chegando ao final de um ano, e estamos à beira de um novo ano. Será que nós vamos ficar olhando para trás e presos às experiências do passado? Será que nós vamos ficar presos às dificuldades que passamos, de vários tipos, de muitas ordens? Ou nós vamos dizer: eu sei que eu não alcancei a ressurreição, nem alcancei a perfeição, eu sei que eu tenho um passado comprometedor, eu sei, mas eu faço uma coisa: eu não posso ficar na inércia. Eu já me deparei com pessoas que pararam de viver, estagnaram na vida, pessoas que tiveram perdas, pessoas que queriam viver em função do passado. Ele disse: eu faço uma coisa. Vamos ver o que aqui Paulo disse que iria fazer. Ele diz: uma coisa eu faço, a primeira delas, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Em seguida ele diz: e avançando para as que estão diante de mim. Queridos, essa ordem não é sem propósito. Não é sem propósito. Para avançarmos, nós precisamos nos desprender das nossas âncoras. Das âncoras que impedem que nós avancemos. Quais são as âncoras que impedem que você progrida? Para que você leve um coração feliz por onde você for. Para que você, de fato, possa tocar a flauta da alegria, mesmo em meio às adversidades da vida. Qual é a âncora que tem, de alguma forma, prendido a sua nau, e você vai ficar ali, enferrujar ali, e vai afundar ali, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Obviamente, nós sabemos que o apóstolo Paulo não estava falando do aspecto cognitivo, não era isso. Não era o esquecer no sentido de nunca mais lembrar, de fugir da... Não, eu vou desaprender aquilo que um dia... Não, é desconsiderar. Eu não permitirei que o meu passado venha
a ser o gerente do meu presente e venha a definir o meu futuro. Paulo está falando a respeito disso. Eu não permitirei que o meu passado seja a âncora que impede que eu venha avançar. Eu já me deparei com tantas pessoas extremamente apegadas ao passado. E eu quero dizer para vocês o seguinte: o passado, ele não pode ser esquecido. Mas ele tem que se limitar a trazer lições. Quando Paulo fala esquecer, igual eu falei, não é tirar da mente. Ele está falando no sentido de não permitir que ele seja o regente do presente e do futuro. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é assim: eu não permitirei que o meu passado controle o meu comportamento presente e também o meu comportamento futuro. Eu gostaria muito que você vivesse o ano de 2022, tá? Desconsiderando coisas, tá? Que de alguma forma machucaram a sua vida em 2021. 2021 está sendo, vai virar história somente. Há algo em relação aos nossos estágios de vida, né? Os estágios de vida que nós temos é o passado, o presente e o futuro. O passado, por exemplo, é o único estágio de vida que não pode ser modificado. Não tem jeito, não tem jeito. Aquela palavra que nós soltamos, aquele comportamento, aquela reação, sabe, não tem jeito, faz parte do passado, é história. Mas pastor, toda vez que eu me lembro, me dá uma dor no coração, então não se lembre. Então lança na cruz. Porque o sangue de Jesus tem poder para perdoar tudo, para pagar tudo. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele pega os nossos pecados e lança no fundo do mar, para que nunca mais venha à tona. Mas nós, né, contratamos muitas vezes mergulhadores, homens rãs, para ir buscar. Eu conheço gente assim. Deus já perdoou, mas é porque eu não consigo. Meu irmão, todo pecado é contra Deus. Se Ele perdoou, viva como quem é perdoado. Como quem de fato foi perdoado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Será que Paulo só teve coisa boa, ruim no passado? Não. Teve coisa boa também. Ele era um homem ilustre. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, era a maior escola filosófica da época. Era um homem culto. O currículo dele, ele diz, né, eu sou hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, irrepreensível na minha conduta. Então ele era um homem culto. Mas ainda assim ele disse, nada disso me importa. Escrevendo aos Coríntios, ele disse, eu não fui até vocês com letras, com filosofias, com conhecimento humano, sabedoria humana. Eu vou até vocês na cruz, para pregar a cruz, para pregar Cristo e esse crucificado. O que eu quero dizer com isso é que existem também situações passadas que nos foram agradáveis, que também não merecem ser trazidas para o tempo presente. Já ouviu aquela expressão, tempo bom era aquele, né? Tem gente que fica o tempo todo assim, tempo bom era aquele, tempo bom era, que tempo bom, naquele tempo, e eu sou meio saudosista, sabe? Eu sou meio saudosista, mas eu coloco no cantinho. De vez em quando eu vou lá para o YouTube, fico vendo aquelas coisas, sabe, festivais que tinha, que eu gostava de assistir sábado à noite, né? Vocês são muito novos, não lembro disso não, mas eu me lembro, tá? E aí eu fico olhando, mas esse passou. E deixa eu dizer uma coisa para você, tempo bom é esse, meu irmão. Tempo bom é esse, que é o tempo da graça, que é o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo que nós podemos dizer, nós sobrevivemos, nós estamos aqui, nós estamos diante de Deus, sabe? Nós enfrentamos as situações como homens e mulheres que dependem do Senhor.
Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, significa que nós devemos desconsiderar tanto as coisas ruins do nosso passado, como também as coisas boas do nosso passado. Eu tenho que tornar o meu presente algo bom, abençoado e abençoador, e assim eu terei um futuro que agrada a Deus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aí ele continua, e avançando para as que estão diante de mim. Eu preciso avançar. Eu preciso compreender que existem coisas lá na frente. Se eu não avançar, eu nunca experimentarei quais são essas coisas que estão lá na frente. Naquela trajetória que o povo de Deus viveu, saindo do cativeiro do Egito em direção à terra prometida, em muitas ocasiões o povo murmurava e queria fazer tendas para ficar ali. Mas o que Deus tinha para aquele povo era mais à frente. E aquele povo tinha que caminhar. Aquele povo tinha que avançar. Eu preciso compreender que Deus tem algo diante de mim. E eu preciso avançar. Eu tenho que sair da inércia. Essa história daquela, né? Tem gente que quer viver igual a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre você assim. Não, não é assim. Deus tem algo maravilhoso para a nossa vida, sim. E está diante de nós, adiante de nós. É avançando que nós teremos novas e marcantes experiências com Deus. É avançando que nós seremos instrumentos nas mãos do Senhor. É avançando que a luz que há em Cristo Jesus, tá, há de brilhar nos mais diversos contextos. E Jesus Cristo falou a respeito disso. Vós sois a luz do mundo, ninguém pega uma luz e coloca debaixo de uma mesa. Tem que avançar, tem que ir lá no mundo que jaz no maligno. Tem que iluminar no meio das trevas, tem que ir. Que em 2022 nós tenhamos ousadia para isso, para avançar. Vamos entrar 2022 como homens e mulheres sustentados por Deus, abençoados por Deus, como homens e mulheres que são instrumentos de Deus, que são instrumentos de Deus onde nós estivermos, e que a graça de Deus seja manifesta na nossa vida onde nós estivermos, mesmo que os contextos sejam difíceis. Eu preciso avançar. Esse homem estava preso, mas ele diz assim, eu quero esquecer o que ficou, eu tenho que avançar, eu tenho que ir para frente, nada pode me sustentar, porque eu tenho um propósito. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Eu prossigo. Eu preciso prosseguir. Prosseguir. Não é só seguir. Eu tenho que seguir com um propósito. Prosseguir é isso. É seguir com um propósito. Não é só seguir como quem está perdido. As coisas da Bíblia são tão perfeitas, irmãos, tão perfeitas. Lá em Apocalipse diz que a pessoa deve se levantar onde? Onde caiu, né? Lá onde volta ao lugar que você caiu, tá certo? E você se levanta lá. Sabe por quê? Porque quando a pessoa cai, se arrasta, muitas vezes se arrasta para o lugar errado. Mas quando você se levanta do lugar que você caiu, você pode dar continuidade à sua trajetória de uma maneira lúcida, não atordoado. Então tem que voltar ao lugar, tem que seguir com um propósito. Eu preciso me encontrar enquanto crente em Jesus, eu preciso me encontrar enquanto homem de Deus, eu preciso me encontrar enquanto mulher de Deus, eu preciso trazer a minha família para que seja uma família de Deus, para que essa família possa prosseguir, possa seguir com um propósito de glorificar o nome de Deus em tudo que fizer. Os nossos êxitos serão para a glória de Deus, as nossas dificuldades também receberão glória, o Senhor também receberá glória, porque Deus não está alheio a nada que passamos. Eu sigo com um propósito, eu prossigo, eu não vou deixar
o objetivo de Deus para a minha vida ter um fim antes do tempo, prossigo para o alvo. E qual é o alvo? É o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem caminha precisa saber para onde vai, né? Nós precisamos saber para onde vai. Tem um ditado que diz assim: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas se nós sabemos onde nós queremos chegar, só existe um caminho que serve, que é Cristo. Ele é o caminho. Eu preciso estar em Cristo. Eu preciso deixar alguns embaraços desta vida. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso priorizar o reino de Deus. Eu preciso compreender que sem Ele eu não sou nada. Eu preciso compreender que se eu não colocar Deus em primeiro lugar, eu serei um homem frustrado. A minha família há de sofrer. Aqueles a quem eu amo certamente vão sofrer. Eu teria uma vida derrotada. Nenhum sucesso fora, sucesso no mundo compensa o fracasso espiritual, querido. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar, em tudo que eu fizer. Existe um alvo. Paulo visualizava esse alvo. Esse alvo é um alvo bendito. É o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É a vida eterna com Ele. E nós encontramos aí uma colocação, né? Até parece triunfalismo, mas é um triunfalismo espiritual e não humano. Tanto que o apóstolo Paulo, no final da vida, quando ele estava preso, ele fez uma relação dos seus bens. Ele pediu, né? Ele pediu, escrevendo a Timóteo, que quando Timóteo fosse até ele, levasse os seus bens. Uma capa, os livros e principalmente os pergaminhos, as escrituras. Era isso que ele tinha. Porque o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus não são coisas, é o tesouro eterno. É aquele tesouro que Cristo apresentou àquele jovem rico. Vende tudo que tens, que tu terás um tesouro no céu. Ele optou pelo tesouro da terra, saiu triste, porque ele optou pelo tesouro da terra. Então, assim, o prêmio da soberana vocação é aquele lugar que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que jamais o coração do homem pôde sondar, porque foi preparado pelas mãos do nosso Deus, para cada um de nós. Esse é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E Paulo diz assim: eu quero viver esse reino aqui. Como é que se vive o reino já no tempo presente? Fazendo aquilo que corresponde à vontade do rei do reino, que é o nosso Senhor. Ele continua, né? Para a gente chegar à parte final, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele diz: todos, pois, que somos perfeitos. Eu preciso parar aí, porque lá na frente, antes, né? Ele falou que não era perfeito, não tinha alcançado a perfeição. Como é que ele fala perfeito aqui? É que esse perfeito é uma palavra que quer dizer completo, inteiro. A palavra no grego é teleos. Não é sem falhas. É alguém que já encontrou Cristo, que não fica mais buscando, não precisa mais buscar em lugar nenhum. Então, nós já somos completos em nossa fé. Nós não precisamos buscar novas experiências em lugar X, em lugar Y. Não, nós já temos uma fé firmada no Senhor. Isso é ser completo, é ser perfeito no sentido do texto. Todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Que coisa linda. Porque Paulo sabia que homem nenhum tem poder de convencimento espiritual.
porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então você quer que o seu filho seja um servo de Deus, primeiramente você ore por ele. Peça a Deus por sua vida, para que Deus esclareça a ele que só há vida em Cristo, que Cristo é o único caminho, verdade e vida. Você ore por ele, depois você testemunha ele. E apresenta a palavra de Deus sempre que houver possibilidade. Porque Paulo, eu não vou entrar em debate. Se algum de vocês, em outras palavras, ele está dizendo isso. Tá? Se porventura pensais de outro modo, eu não vou entrar em debate. Que não edifica. Eu não vou ficar aqui discutindo com vocês isso, porque Deus vai esclarecer. É Deus que esclarece, irmãos. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Não é o poder do convencimento humano. E finalmente o apóstolo Paulo diz: todavia, andemos de acordo com o que nós já alcançamos. E a pergunta é essa: o que você já alcançou, querido? O que você já alcançou? Como é que está? E nisso o apóstolo Paulo está falando a respeito da medida da fé. A medida da fé. Você já foi até onde na sua fé? Ande de acordo com aquilo que você professa. Na verdade, o cristianismo, ele mais que ser anunciado com palavras, ele precisa ser vivenciado com atos. Por isso que Tiago disse que a fé sem as obras é morta. Porque muitas vezes, nós professamos uma fé que não é vivenciada. Nós precisamos andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Eu preciso andar de acordo com a medida da fé que o Senhor me deu. Eu não posso ir mais nem menos, porque existe uma medida. Se eu quiser, às vezes tem gente que quer aparentar mais espiritualidade do que realmente é, né? E as pessoas falam, mas não, as obras não condizem com aquilo que estão falando. E tem outros que, na verdade, são tímidos, não são ousados, não têm coragem para dizer: o Senhor operou na minha vida, o Senhor fez, e o Senhor faz, porque Ele é poderoso. Nós precisamos caminhar, andar de acordo com o que nós já alcançamos. A nossa igreja é um corpo, né? O corpo de Cristo. A nossa igreja alcançou algumas coisas. Eu lembro quando nós ainda não éramos igreja, estávamos ainda na varanda. Um dia eu falei para os irmãos, porque eu tentei uma unificação com outras igrejas e não dava certo. E aí um dia: irmãos, vocês querem ser igreja mesmo? Aí todos: queremos, sim, queremos. Naquele dia lá, nós tomamos um posicionamento e eu passei a orar pela igreja. E começamos a trabalhar. E as coisas foram acontecendo. Deus foi abençoando. Deus foi trazendo aqueles que Ele queria trazer. Deus também foi tirando aqueles que Deus não queria que ficassem conosco. Então, hoje nós temos uma realidade que foi alcançada. Nós não podemos viver como nós vivíamos outrora, reunido na varanda da casa do pastor, ou na faculdade de 7 de setembro, ou utilizando as dependências da Candeia. Não, nós temos uma realidade. E temos que viver essa realidade. O autor aos Hebreus, ele fala de uma maneira exortativa aos crentes hebreus, dizendo que eles não suportavam o alimento sólido, que eles tinham que voltar a tomar leite, porque eles não tinham ainda percebido a grandeza da revelação dos atos de Deus. Na vida nós precisamos viver, andar, caminhar de acordo com o que nós já alcançamos.
é a evolução da nossa vida com Deus, é o crescimento das nossas experiências com Deus. A cada dia eu preciso me identificar mais com Cristo. Meu desejo é que em 2022 nós possamos caminhar, andar de acordo com o que nós já alcançamos. Eu conversava com a minha esposa esses dias, dizendo assim, 2022 nós temos metas. Resgatar as nossas crianças para vir à igreja. Resgatar as pessoas para virem na terça-feira, para a doutrina. Trazer as pessoas para voltarem a interagir. Porque nós somos corpo de Cristo. Sabe? Nós sabemos, e eu não quero ficar com comparação, porque casa de Deus é incomparável. É incomparável. Mas nós sabemos que as pessoas do mundo se sentem tão à vontade hoje em outros contextos, os shoppings cheios, centros comerciais cheios, tudo normal. E nós tão intimidados em relação à nossa vinda. Vamos, com os mesmos cuidados, porque estamos num mundo difícil, mas vamos trazer nossos filhos. Vamos voltar com os nossos grupos pequenos. Vamos voltar a crescer. Nós precisamos caminhar, andar de acordo com o que nós alcançamos. O que é que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu a possibilidade de aprender? Vai ficar estagnado? Vai ficar inerte? Vamos congelar? Não, vamos caminhar, vamos visitar, vamos telefonar, vamos em busca, porque somos uma igreja viva, é a igreja do Senhor Jesus, formada por homens e mulheres lavados pelo sangue do Senhor Jesus, e temos que nos despertar em relação a isso. Meu desejo é que em 2022 nós realmente priorizemos, que de fato, não só de boca, mas de fato, nós demonstremos que amamos a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus é amar aquilo que Ele ama. E eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus ama a nossa igreja. E como Ele ama cada um. Então eu quero amar aquilo que Deus ama sim. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós